Queria retomar para vocês entenderem qual que é o objetivo que a gente tem de vir aqui às segundas-feiras. Nosso objetivo não é vir aqui dar alimento físico para vocês. Nosso objetivo é vir aqui e dar alimento espiritual para vocês. Amém. A Bíblia fala que quem bebe da água, da fonte da água da vida, nunca mais terá sede. Então a gente vir aqui e dar água para vocês é ótimo, vai matar a sede de vocês. Mas daqui a pouquinho vocês vão ter sede de novo. Mas a palavra de Deus, quando você recebe ela no seu coração, você não precisa retomar todo esse processo do zero de novo. A partir do momento que você acreditou que Jesus morreu na cruz para lavar a gente dos nossos pecados, a gente já está salvo. Se a gente creu nessa verdade, a gente não precisa ser de novo ministrado em relação a isso. Porque a gente já creu, a gente já sabe que Jesus morreu por nós, mesmo a gente não merecendo. E o nosso objetivo em trazer alimento espiritual para vocês, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, é para que vocês não tenham a necessidade de recomeçar do zero de novo. Ah, mas então eu não preciso mais ouvir, eu não preciso mais estudar. Ao contrário, todos nós aqui, inclusive que fazemos parte desse grupo de evangelismo, todos nós continuamos lendo a Bíblia diariamente, continuamos estudando, continuamos buscando materiais de apoio, continuamos pesquisando. Comigo é assim, eu leio um versículo, não entendo ele direito, eu vou pesquisar. Eu pego a opinião de pessoas que têm mais tempo de caminhada na fé do que eu. E eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre o que está em Romanos 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Não está na ordem, então eu peço que vocês prestem atenção, que é importante. Quem aqui tem problema além de mim? Ninguém mais? Só eu tenho problema aqui. Qual que é a pergunta que sempre vem à nossa cabeça quando a gente está enfrentando um problema grave? Especialmente os problemas graves. Porque os problemas do dia a dia a gente já tem mesmo. Por quê? Por que eu? Não é assim? Por que eu? Quando meu filho adoeceu e eu passei por aquele todo problema no hospital, que a maioria aqui já sabe, eu perguntava assim, por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? E aí eu queria trazer para vocês, do princípio, o porquê é que a gente não vive num mundo perfeito. Quando Deus projetou o nosso mundo, quando projetou esse mundo que a gente vive, Ele projetou algo perfeito. E por que Ele deixou de ser perfeito? Está aqui relatado em Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Vou ler de novo, presta atenção. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. Porque o salário do pecado é o quê? Que se estendeu a todos, porque todos pecaram. O pecado e a morte estão no mundo por causa de um homem, Adão. Ele foi o primeiro homem que Deus criou. Ele morava num mundo perfeito, que não tinha nem pecado, nem morte, e nem problemas. Ele estava puro e reto diante de Deus. Quando um dia, o grande inimigo de Deus, Satanás, tentou Adão. Eu não combinei com o Jonathan, mas a ministração dele aqui tem tudo a ver com essa palavra. Porque ele falou de provação. E aqui, Satanás não provou Adão, ele tentou Adão. Adão caiu na tentação e pecou contra Deus. E quando isso aconteceu, aquela ideia de mundo perfeito acabou. O pecado entrou no mundo e com ele a morte. E como nós que estamos aqui, escapamos da morte que nos foi imposta por Adão. Alguém se pergunta como eu posso fugir da morte? Como eu posso fugir do pecado? Está lá em Romanos 5,15 a resposta. Há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a bondade de Deus, a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus. E sua bondade que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus, da bondade de Deus, é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante de Deus, apesar de nossos muitos pecados. Entenda, irmãos? Olha, o pecado entrou no mundo por um homem e nós fomos salvos por um homem. Nesses versículos que eu acabei de ler, Paulo mostra que o paralelo Adão-Cristo é principalmente a diferença, no sentido em que a influência de Cristo para o bem vai muito além e é muito mais eficiente do que a desobediência de Adão. A obediência de Jesus ao vir morrer na cruz e vir morrer por nós em morte de cruz é muito mais eficiente do que a desobediência de Adão. Prestem atenção, o sangue derramado de Jesus na cruz anulou a desobediência de Adão. E aí a gente tem que se fazer uma pergunta. E eu vou fazer a pergunta e vou ler Romanos 5,18, que responde parte dessa pergunta. Nós queremos ser semelhantes a Adão ou queremos ser semelhantes a Jesus? Se nós formos semelhantes a Adão, nós estaremos o quê? Sentenciados à morte, ao pecado. Nós vamos viver em pecado se vivermos como Adão. Mas se nós buscarmos semelhança
A Jesus, a gente sai do caminho de morte e encontra a vida. Aí, ó, o Jonathan falou, mesmo versículo, João 14,6. Jesus, o próprio Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, ninguém vem ao Pai, porque Jesus é o Pai, senão por mim. Então o único caminho de acesso a Deus, para você deixar de ser semelhante a Adão, é através de Jesus. Concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Ninguém vai falar aleluia, amém? Né? Adão desobedeceu, morte. Jesus morreu, vida. Se estamos em Jesus, temos o quê? Vida. Se estamos em Adão, temos o quê? Morte. Este versículo, somos informados que uma só desobediência resultou em condenação de todos nós, mas que só um ato de justiça resultou na justificação que traz vida. Aleluia! Isso mostra que a justificação não só destrói essa sentença de culpado, cancelando a sentença de condenação, mas também abre o portal para a vida. Só tem um problema nessa história toda, que a gente precisa entender. Existe uma escolha. Nós temos a liberdade de escolher. Nós só não podemos escolher a consequência. Se a gente escolher viver como Adão, teremos o quê? Morte. E se nós escolhermos viver como Cristo, teremos o quê? Vida. Romanos 5,19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, somos nós. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, que é Jesus, muitos serão declarados justos. Aqui, Paulo, que foi quem escreveu Romanos, assim, ele diz assim, assim como através da desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também através da obediência de um, muitos se tornaram inocentes. E todos que creem em Jesus se tornarão justos. Isso basicamente significa, nós, escolhendo por Jesus, somos declarados justos. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu li aqui? Não está claro? A gente precisa entender, e é meu compromisso que na próxima segunda-feira a gente vai trazer as Bíblias para distribuir para vocês. Tem muita gente que fala o seguinte, a Bíblia é interpretação. Não é, irmãos. Bíblia é revelação. Se você continuar buscando alimentar o Espírito ao invés da carne, Deus vai falar com você. Não tem por onde. Precisamos escolher viver como Jesus e não como Adão. Adão é carne, Jesus é espírito, como bem colocou o Pedro. Adão reflete desobediência, Jesus reflete obediência. Adão é igual à morte, Jesus é igual à vida. Amém? Aleluia.